Oi, pessoal, tudo bem? É, eu vou ter que gravar a live, agora não é mais ao vivo, então eu vou deixar aqui para vocês essa gravação. Nós fizemos a reunião no Zoom e infelizmente essa reunião não ficou gravada. Então eu vou regravar aqui, vou falar tudo que a gente falou lá, vou trazer a mesma oportunidade aqui para vocês, lembrando que essa oportunidade vai ficar aberta somente, essa live vai ficar gravada para quem não é do nosso grupo de mentoria, para quem não faz as nossas masterclass, para quem não faz a participação. Essa live vai ficar gravada somente até domingo. Então, essa live vai ficar aqui no YouTube somente até domingo, tá? Uma luz aqui tá ruim de luz para o YouTube, não sei por quê, mas enfim. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre os 5 maiores erros que nós médicos cometemos, que nós nem percebemos que cometemos. Então, quando nós falamos isso daí, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: você se comunica bem? Eu achava que eu também me comunicava bem, até começar a estudar. Quando a gente fala eu me comunico bem, aí eu pergunto o seguinte: você resolve 100% dos conflitos ou existem familiares que você fala assim: ah, não, a culpa é dele, ele que é difícil, ele que não está entendendo. Aquela família que é muito difícil, aquela família que tem problemática, aquela, é óbvio que tem gente que é psiquiátrico, normal, tem gente que realmente tem problema e a gente tem que entender. Mas aí eu começo a entender o seguinte: quando eu tinha esses conflitos, eu tinha uma angústia, que eu falava, poxa, tem alguma coisa errada, né? E aí eu vi uma frase do Sêneca, né, um filósofo, então, eu vi a seguinte frase, eu vou ler aqui porque eu não decoro essas coisas, é difícil. Não, tem gente que já tem muita coisa para decorar. Muitos poderiam ter chegado à sabedoria se não pensassem já serem sábios. Então eu comecei a pensar, poxa, será que sou eu achando que eu sei demais, com o meu ego ali exacerbado, e eu realmente preciso melhorar isso daí? Então eu vou dar uma oportunidade, vou começar a estudar, vou começar a aprender. E aí gradualmente eu vim fazendo isso daí nos meus últimos, pelo menos 15 anos. Eu tenho 20 anos de formado, né? Já fiz minha especialização, sou intensivista, fiz uma pós de cuidados paliativos, estudei um monte de coisa de comunicação. Então, já atuei com e venho atuando nessa área aí e venho agora, depois de todo este tempo, finalmente eu me sinto seguro para poder ensinar. E uma grande, por que que eu também quis ensinar? Porque assim, nós temos comunicação difícil na medicina, mas as pessoas elas não ensinam exatamente o como. Elas falam assim: você precisa ser empático. Legal, bonito. Você precisa usar a metodologia. Legal, bonito. Como eu faço isso? E essa foi uma grande dificuldade que eu tive, tá? E aí eu comecei a estudar, então, neurociência, programação neurolinguística e comunicação não violenta. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Como que estas ferramentas, estas técnicas, estas habilidades te trazem competências para resolver os nossos erros que nós fazemos no nosso dia a dia e nem percebemos muitas vezes. Então, basicamente, eu vou trazer casos que acontecem no dia a dia, que eu percebo que acontece, que as pessoas trazem para mim, que os colegas médicos trazem para mim, falando, poxa, eu fiz assim, tá, mas será que se eu não tivesse feito assado, não seria melhor? E aí que você vai começar a agir de forma diferente. Então, nós vamos falar do primeiro erro. E esse era um erro que eu tinha muito. Eu sempre fui uma pessoa muito reativa. Eu personificava muito o problema. Então, o primeiro erro é: não seja reativo. O que que eu quero dizer com isso? O familiar começa a criar problemas. E ele começa a falar: não, mas isso daqui, se fizesse assim, se fizesse assado, por que que não faz isso? Por que que não faz aquele outro? E aí eu ficava falando: poxa, esse cara tá me questionando quem que ele pensa que ele é. Eu estudei todo esse tempo, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, quando eu fui estudar neurociência, eu entendi o que está acontecendo. E eu entendi o que eu tinha de problema e eu entendi o que ele tinha de problema. Isso tirou um peso, tirou uma angústia. Eu não sofria mais com o cara reclamando, sabe? Pode reclamar, coitado, sim. Quem está sofrendo é ele, não sou eu. Quando nós, então, falamos em neurociência, nós falamos de córtex pré-frontal, sistema límbico e amígdala. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: nós criamos monstros.
Quem cria estes monstros? Quem cria situações que são protetoras? Nós criamos monstros porque nós temos medos e angústias e sensação de incapacidade. Então, o que aquele familiar está passando é medo, angústia, sensação de incapacidade e impotência. E aí ele começa a ser agressivo, que é o jeito que ele sabe lidar com isso. Ele começa a ser questionador, que é o jeito que ele sabe lidar com isso. Então, na verdade, a angústia é dele. Eu não posso entrar na angústia dele, senão, sabe, o problema sou eu. E a partir daí nós temos dois problemas. Então, o que que eu tenho que entender? Que existe lá a amígdala, que ela é onde guarda os nossos medos, que é ela que libera a serotonina, noradrenalina, todas essas coisas que vão produzir angústia, dor, medo, sofrimento. E aí, ela é acionada, ela aciona lá o córtex pré-frontal, aciona o sistema límbico e o sistema límbico aciona o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é onde nós criamos os medos, é onde os medos viram hipóteses, vamos dizer assim. Então eu começo a criar os monstros. Meu Deus, será que se ele evoluir assim, ele vai coisar? Será que ele vai morrer? Será que ele... E aí isso daí é feito no córtex pré-frontal. Então, a partir do momento que eu entendo que, na verdade, o paciente está, ou seu familiar está em sofrimento, e eu entendo que ele está personificando e questionando porque ele está em sofrimento, eu consigo abordar de outra forma. Eu consigo abordar através de comunicação não violenta. Como? Aí que vem a empatia real, porque eu vou ser verdadeiro, eu vou falar para ele, eu entendo a sua dor. Nós, como equipe, também temos essa dor. Nós também gostaríamos que ele estivesse respondendo bem. Eu entendo que todas essas suas dúvidas, na verdade, é porque ele não está evoluindo bem. Eu entendo isso. E aí ele vai olhar para você e vai falar assim: Nossa, é exatamente isso, doutor. Nós estamos juntos. E aí você pode trabalhar, inclusive, a ferramenta de ancoragem. E isso daí é fantástico, tá? Porque você ancora um sentimento de conexão naquele momento. Pode contar comigo, pode contar com a equipe, conosco. Tá? Nós vamos falar do eu versus você ali na frente, tá? Mas basicamente o primeiro erro é não reaja. Por que que você vai reagir se na verdade ele está fazendo tudo aquilo porque ele está sofrendo? Nossa obrigação como médico é ajudá-los. Entender este sofrimento e saber abordar esse sofrimento de uma forma que reduza esse sofrimento da família e que crie conexão real tanto com o paciente ou seus familiares. Esse então é o primeiro erro. Não reaja, tá? O segundo erro também é um erro muito comum, que está relacionado ao primeiro, tá? É não diga não, né? O que que eu quero dizer com isso? O familiar, o paciente, trouxe para você uma angústia dele. Doutor, mas isso está acontecendo e não está dando certo, e não adianta mudar o antibiótico, não adianta fazer aquilo, não adianta fazer aquele outro, e vocês estão fazendo isso, e se fizer aquela outra coisa? E aí você começa a falar assim: não, isso não está certo. Não, o senhor não sabe o que você está falando. Não, ninguém gosta de ser contrariado. Vamos pensar no nosso casamento, né? Todo homem, eu sou casado com a Priscila, todo mundo conhece aí, grande parte que trabalha com a gente, atua com a gente conhece, infectologista, e eu odeio ser criticado. Eu odeio quando ela fala para mim, não, não faça isso. Não, não faça aquilo. Não, por que que você não fez desse outro jeito? Não, porque se você fizesse assim seria melhor. Poxa, isso vai ficando irritado, entendeu? Então existe uma forma melhor de abordar, ao invés de dizer não, mas ou porém. O porém até pode ser usado, tá? Mas com muito cuidado e muita cautela. Mas o não, eu acho que a gente tem que cortar. É aquela velha história. Aqui é um detalhe que a gente quebra na medicina. Quando a gente estuda raciocínio clínico em medicina, quando a gente estuda diagnóstico, tratamento, a gente sempre tem aquela coisa de nunca diga nunca, né? Nesse caso, nunca diga não. Não diga não. Esse é o tema do segundo método, do segundo maior erro. Então, assim, esses dias nós tivemos um colega, nós fomos fazer uma conferência. E foi eu e um outro colega, e eu
tenho essa técnica de não dizer não já há algum tempo, eu não tenho mais este problema há algum tempo, então eu pego o caso, às vezes, dos outros que eu vejo o que acontece, né? E aí o familiar começou a questionar, não, mas sabe, se fizesse aquilo, porque lá embaixo, quando ele estava no pronto-socorro, fizeram tal coisa, porque... Não, aí o colega, não, o senhor não está entendendo, infelizmente, tipo, não, não, sabe, acabou. O familiar, você via na fisionomia, na comunicação não verbal daquele familiar, que ele já, tipo, não queria mais ouvir. O outro colega começava a falar e fazia assim, tipo, virava o rosto, sabe? Fazia aquela cara de não quero mais te ouvir. Então, quebrou a conexão. A partir do momento que você quebra a conexão, recuperar é muito difícil. Então, você tem que estar correto desde o começo. Uma forma de resolver o não diga não e uma técnica, uma habilidade, a técnica de programação neurolinguística chamada reformulação. A reformulação muitas vezes anda com recordatório, então você revisa o que vem acontecendo gradual até aquele ponto, mas quando você chega naquele ponto, você mostra de uma forma diferente para aquele familiar. Então, nós tivemos um paciente que teve uma parada cardíaca, está sequelada. Olha, ela teve a parada cardíaca, infelizmente ela ficou mais de 30 minutos em reanimação, não está recuperando a parte neurológica, não está acordando, está fora do ventilador, vai sair da UTI. E nesse momento, ela provavelmente não vai mais acordar. Isso daqui é. Ah, doutor, mas a gente acredita, a gente tem fé, eles são muito apegados na fé, essa família aí. Falando, não estou tirando a sua fé. Em momento nenhum nós vamos tirar a sua fé, né? Deus já ajudou ela, ela voltou. Mas infelizmente Deus põe provações na nossa vida. E a provação dela é ficar com uma sequela definitiva. E ali, aquela família, essa reformulação no entendimento da fé do que Deus fornece ou não, começou a criar uma conexão melhor. Então, hoje eu tenho uma conexão muito boa, tanto que quando essa paciente sair da TI, a programação e o plano é que ela fique na enfermaria, que eu sou o preceptor. E então, assim, a gente tem que ter maneiras diferentes de abordar o não diga não, tá? Se quebra a empatia, acabou, tá? Existe um estudo de Harvard de 2021 que ele fala que a empatia é uma habilidade essencial na área da saúde e que ela é responsável por criar conexão e ter adesão ao tratamento, tá? Então, uma comunicação honesta, verdadeira, de uma forma que seja que você consiga realmente reconhecer a dor daquela família e trabalhar em cima disso daí, sem criticar, sem culpar, sem negativar tudo que eles querem entender, tá? Então, este é o segundo erro. Então, o primeiro erro é não reaja. O segundo erro é não diga não. Haja de outras formas, reformule, traga o entendimento para o ponto que você quer. E a terceira é uma angústia que eu tive por muito tempo, muito tempo, sim, muito tempo. Conversas intermináveis. Eu ficava horas, sabe? Puxa, assim, eu era aquele cara que eu achava que conversar com a família há horas, ouvir tudo que eles tinham para dizer, tudo que eles tinham para falar, do jeito que eles queriam falar, era o que resolvia. Até o momento que eu entendi que não é. Como que isso é para você? Me conta. Você é aquele cara que vai para uma conversa e fala assim, meu Deus, agora eu vou ficar lá 2 horas, 1 hora, meu, isso aqui não vai acabar nunca. E sabe por que que isso daí acontece? Eu entendi finalmente por que que isso daí acontece. Depois que eu aprendi uma metodologia. Então, eu aprendi um método sequencial, né, com todas essas técnicas, essas habilidades, essas competências que eu te falei, que permite com que eu siga uma sequência e essa sequência não se perca, tá? Hoje em dia, minhas reuniões são muito rápidas, duram em torno de meia hora, e as que demoram muito é 60 minutos, chutando alto, alto. A grande maioria dura em torno de 45 minutos. Então, porque elas são sequenciais, são preparadas, são organizadas. Ah, mas sabe o que acontece comigo? Eu ouvi esses dias de um outro colega.
A família, eu começo a falar e eu tenho uma mensagem. Ele organizou bem a mensagem que ele queria abordar, qual seria o foco daquela conversa. Mas aí, quando ele começa a seguir a linha, a família pergunta: Ah, mas isso daqui? Aí ele sai, ele se perde, porque ele não consegue voltar para essa linha que ele organizou. E é aí que você tem que usar a técnica do disco riscado. Ah, mas isso daqui eu entendo, entendo a sua angústia. A gente tem que mais o foco da nossa conversa hoje é esse daqui. A gente precisa entender isso, isso, isso. A gente volta para aquele ponto e traz eles para a linha organizada que nós preparamos. Às vezes você vai ter que reformular a sua linha durante a conversa, tudo bem, mas é importante entender que existem coisas que você vai ter que reformular ali, você vai ter que reorganizar a sua conversa ali, e tem coisas que não são relevantes para aquele momento. O que não é relevante para aquele momento, olha, eu entendo toda essa sua dor, eu vou pegar isso daqui, nós vamos organizar, eu vou conversar com toda a equipe, eu vou trazer isso daqui não resolvido, porque é difícil você prometer que vai resolver, mas eu vou trazer isso daqui com possibilidades para a gente voltar a conversar num outro momento. Pronto, o foco hoje é esta conversa, e isso daqui nós vamos deixar para um outro momento. Eu prometo que eu trago para o senhor amanhã, eu prometo no final do dia, enfim, você vai organizar de acordo com a sua possibilidade e disponibilidade, tá? Isso é uma forma muito boa de manter a linha sem as suas ramificações, sem ficar perdido, sem saber para onde ir. Isso também reduz muito conversas intermináveis, tá? Então nós temos essas duas soluções para conversas intermináveis. Como é que é conversa interminável para você, juro? Isso daí era uma angústia para mim que vocês não têm ideia. E, nossa, hoje em dia eu adoro. Eu adoro fazer conferência, é muito bom. Chegar, sair de lá conectado e, tipo, o cara te agradecer, independente do desfecho do paciente, independente de como vai, de como não vai. Eu sou a referência para aquela família. Você sente que você é a referência para todas as famílias, mesmo quando você não é o médico responsável? Eu tenho isso. É muito bom, tá? É muito legal. Mas enfim, vamos lá. Então nós tivemos o primeiro. Nós tivemos o primeiro, que é não reaja. O segundo maior erro é não diga não. O terceiro maior erro são conversas intermináveis. E o quarto erro é a música do Tim Maia. Você e eu e você, né? Então, você e eu e você, juntinhos, sempre lado a lado. Mas não é assim. Infelizmente, não é igual a música do Tim Maia. O que que eu quero dizer com você versus eu? É o seguinte: quando você não concorda com aquele familiar, nós temos a tendência a fazer o seguinte movimento. Então, o familiar começa a falar uma coisa que você não concorda, você, em vez de falar não, você fala assim: olha, você não está entendendo, você está falando isso daqui, não é real, você está querendo focar no. Então, você também traz a crítica, você também traz a não validação, o não reconhecimento. Então, quando você está com dificuldade em criar esta conexão, ou você está tendo uma dificuldade, você pode trazer isso para o eu. Só tem que tomar cuidado com não deixar o paciente realmente colocar em você, eu, você, porque aí traz uma personificação e isso pode ser ruim para a sua conexão. Então, muitas vezes, melhor do que o eu é nós. Nós, como equipe. Se você reparar, esses casos difíceis, você nunca toma decisão sozinho. Você conversa com uma equipe multigigantesca, às vezes, muitas vezes com outros colegas que fazem parte da sua rotina também. E a decisão ela nunca é sozinha. Muitas vezes tem a direção do hospital, muitas vezes tem muita mais gente envolvida. Então, na verdade, não é eu, somos nós como equipe. Olha, nós entendemos a sua dor, nós estamos junto com você, nós estamos conversando e é isso, 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 isso. Aí ele vai trazer milhões de empecilhos, problemas. Eu entendo plenamente a sua dor. Nós, como equipes, conversamos e nós entendemos isso daqui. Podemos tentar alinhar esse detalhe ou outro, porque daí você traz também o paciente para, ou o familiar, para a parte da resolução. A partir do momento que você negocia pequenos detalhes, ele se sente inserido na resolução, ele se sente parte daquilo ali. E isso daí te ajuda a ter conexão e aderência ao tratamento. Isso é muito importante, tá? Então, quando você faz o você versus o eu, você precisa fazer isso, você trata para o nós vamos fazer dessa forma, a sua parte é essa, a minha parte é essa.
Nós vamos fazer isso e isso, a equipe, a fisioterapia vai vir aqui, vai te orientar, vai te organizar, a sua parte é essa. Então, traga para o nós, mas inclua ele como parte da responsabilidade, parte da solução. Isso vai fazer total diferença, tá? Como é que é para você? Você fala, você precisa fazer isso, você tem que fazer você. Então, isso daí é a complicação, né? Muitas vezes nós colocamos no você porque nós temos uma insegurança nossa. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa insegurança, ser responsável por como eu vou fazer as coisas, tá? Então vamos lá. Então nós tivemos o primeiro erro, que é o não reaja. O segundo erro, que é o não diga não. O terceiro erro, que são as conversas intermináveis, que vão acabar. Você vai ver que vai acabar. O quarto erro é o você versus eu. E agora nós vamos para o quinto erro. O quinto erro, muitas vezes, é um erro que a gente nem acha que a gente comete, tá? Como é a sua escutativa, tá? E aí, se eu disser para você que eu tinha uma escutativa ineficaz? Então, o quinto erro é escutativa ineficaz. Quando você está ouvindo um paciente, um familiar falar, que nós aprendemos desde a parte da semiologia. Vamos voltar um pouco na nossa formação médica. Né? Eu dei aula de semiologia pela Unisul ali em Florianópolis por quase 3 anos, o tempo que a gente ficou lá em Florianópolis no final da nossa permanência lá, eu e da minha esposa, e nós demos aula ali uns 3 anos de semiologia. E eu achava que eu fazia uma boa escutativa, né? Fui lá estudar no Céu, no Celeno Porto, aquele livro de fisiologia bonito, né? Que a gente coloca para apoiar hoje em dia o computador, né? Porque a gente não lê, não tem mais livro. Mas enfim. E aí eu entendi que o Selmo Celeno Porto te fala, vamos praticar escutativa, mas ele só te fala para fazer isso para ter diagnóstico, para definir tratamento. E aí, o buraco é muito mais embaixo, porque hoje em dia nós sabemos que se você não criar conexão real, os seus pacientes não aderem ao tratamento. Isso não sou eu falando, isso também é um estudo, tá, de Harvard. Né? A Joint Commission é mais pesada ainda. Joint Commission, para quem não sabe, é uma certificadora internacional, uma das maiores certificadoras de redes hospitalares de qualidade de paciente, de segurança do paciente. A Joint Commission, ela diz o seguinte: 70% dos conflitos são relacionados à falta de comunicação, tá? Criar empatia real está relacionado à escutativa. Só que como é que você faz essa escutativa? Você cria conexão através da escutativa, mas como que você faz? Então você tem que perceber a comunicação não verbal e você tem que aproveitar este momento para validar o seu paciente. Reconhecer o que o paciente ou familiar está dizendo. Essa é a sua oportunidade. Todo mundo quer ser reconhecido e validado. Então, eu entendo a escutativa como um momento para definir diagnóstico, mas no momento de uma reunião, de uma conferência familiar, um momento para validar aquela mensagem que eu preciso que ele realmente entenda e saia dali sabendo. Você usa técnicas de validação? Você valida o que ele está dizendo? Você cria conexão utilizando, sabendo, né? Porque você pode até usar a técnica, você sabe, você percebe os momentos que você usa isto como uma técnica de criar conexão real e empatia. Eu também não usava. Validava algumas vezes, mas nem percebia. Hoje em dia eu busco momentos oportunos para validar. E aí você tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, o familiar está lá falando. E aí ele, não, doutor, eu entendo isso, eu entendo que ele vai ficar assim, que isso daí infelizmente é crônico, que não vai ter como melhorar. Você tá louco para validar. Só que às vezes você valida, e é exatamente isso que o senhor está falando, é crônico, não vai melhorar, tudo, e você matou ali o que o cara estava falando. E ninguém gosta de ser interrompido. Então guarda essa informação, espere ele falar, fala exatamente isso, ele terminou, fala, olha, é exatamente isso que o senhor disse. Infelizmente ele não vai se recuperar, né? Familiar de consultório, para quem faz consultório. Em consultório é a mesma coisa. No consultório você tem assim, doutor, eu percebi que quando eu tomo remédio eu melhoro isso, eu melhoro aquilo. Você espera ele falar e fala exatamente isso, melhora. Você pode até fazer pequenos gestos com a cabeça, fazer pequenas afirmações, mas não cortar o paciente, tá? É exatamente isso. O senhor percebe que o senhor melhora muito com o remédio, e aí ele está falando, ele está no meio da conversa e fala, olha, é exatamente isso. Melhora muito mesmo tomando remédio.
e deixa ele continuar falando. Você só reforçou aquilo ali e você espera ele falar e reforça no final de novo. Valida e reconhece que aquilo ali é bom para ele, mas não é mais você que está dizendo, é ele. E a hora que ele diz, que ele internaliza essa informação, isso tem muito mais valor, né? Então, isso é uma oportunidade. A escuta ativa e eficaz é uma oportunidade, não a perca. Tá? Então, nós tivemos aqui os 5 maiores erros. Um resumo, um entendimento baseado nas dúvidas, nas dores que me são trazidas por pacientes familiares e pelos colegas médicos, colegas que participam dos meus cursos, das mentorias, e eles trazem essas dúvidas. Lá no curso completo, nós temos 10 técnicas, tá? Uma técnica, eu vou trazer uma técnica bônus, como eu prometi, tá? Eu tinha separado outra, mas eu vou trazer essa daqui. Quando nós estamos, como você teve a sua formação médica? Começa a pensar e prestar atenção na sua formação médica. Esse é o maior erro quanto a criar conexão e empatia, ter uma comunicação real através de conexão e empatia com seus pacientes, familiares desses pacientes, resolução de conflitos para liderados, para os seus colaboradores, para os seus colegas. Isso daqui serve para tudo. Então, se você quer ser reconhecido, se você quer ser valorizado, você quer parar de ver alguém igual você, ou até pior do que você tecnicamente, crescendo, você precisa melhorar a sua parte de habilidade, sua competência, seus soft skills, tá? Então, saiu um estudo, tá, de Harvard, na Harvard Business Review, eu vou até trazer ele aqui para vocês, o seguinte, ó, minto, não é da Harvard. Eu não achei aqui, mas enfim, é da Forbes. Saiu na Forbes, eu não lembro o ano. Eu postei lá nos meus stories, se vocês quiserem, peçam, eu posto de novo, não tem problema. E a Forbes disse o seguinte: o médico do futuro, isso daí há 2, 3 anos atrás, né? Que a gente sabe que é o médico atual. O médico do futuro, ele vai ter que ter habilidades e competências diferentes das competências técnicas. Competências relacionadas à empatia, tá? Solução de problemas, gestão de tempo, então relacionados a todas essas soft skills. Mas a principal, 70% dessas habilidades, elas giram em torno de comunicação, oratória e conexão, empatia real. E foi isso, por isso que eu organizei esta metodologia, tá? E por isso que eu percebi que este é o maior erro de todos, é esse erro que eu vou te dar agora. O maior erro de todos é não ter os 3 M's, tá? O que são os 3 M's? Não ter o meio para alcançar o que você quer. Então, você não ter as técnicas, as habilidades e não ter competências técnicas para alcançar aquilo ali que você quer. Então, você não ter a metodologia. Então, se você reparar nos erros ali, nós falamos de técnicas para corrigir esses erros, nós falamos de uma metodologia para corrigir estes erros. Toda a sua formação médica, se você reparar, são poucas pessoas que são autodidatas, né? Eu não sou autodidata. Eu tenho um professor de programação neurolinguística, um professor de neurociência, eu estudo, eu faço um mestrado de neurociência. E eu tenho um professor de comunicação não violenta, pessoas que me auxiliam e me ajudam a organizar toda essa metodologia para vocês. Essa metodologia vem sendo desenvolvida há muitos anos, tá? Para quem não sabe, eu estou há mais de 10 anos estudando isso daqui e finalmente eu consegui organizar de uma forma que eu validei nos últimos 2 anos e por isso finalmente eu estou trazendo para vocês. Finalmente eu estou tendo a sensação, a competência de ensinar isso daqui. Então, para quem acha que é de agora, não é. Então, você precisa ter os 3 M's, que é meio, técnicas e habilidades e competências. Metodologia, uma forma organizada, sequencial, facilitadora e prática. E você precisa ter o terceiro M, que é um mentor. Na verdade, então, na nossa medicina, nós não chamamos de mentor, nós chamamos de professor. Nós temos que ter alguém que nos ensine, que nos pegue na mão, que nos leve, que nos oriente. E este professor, se você me permitir, está aqui para você. Então, a ideia hoje é que você saia daqui
corrija os 5 maiores erros, entenda que o maior erro é não ter técnicas, não ter metodologia e não estar com seus pares que conseguem te levar para melhorar isso daí. Se você está cansado de ver os outros crescerem, se você está cansado de seu crescimento profissional, sentir estagnação, sentir que você estagnou, que você não está conseguindo crescer dentro do hospital, da instituição que você está, do posto de saúde, onde quer que você esteja, no seu consultório, você está estagnado, você não está conseguindo criar conexão real com seus pacientes. Você precisa dessa transformação. Você precisa ter meio, método e um professor, um mentor, tá? Você consegue lidar com todos os pacientes, com todos os conflitos dentro do hospital? Se você não consegue, me responde aqui, por que você ainda não resolveu isso? Eu te digo por que que eu tive dificuldade em não resolver isso. Eu não achei ninguém exclusivo que juntasse isso daí para a área da saúde desta forma que eu consegui organizar nesses anos todos. Sabe, eu demorei muito para fazer isso daqui, para conseguir. Eu tive que estudar comunicação não violenta, tive que estudar programação neurolinguística, eu tive que estudar neurociência, eu tive que fazer pós-graduações de cuidados paliativos, de técnicas de comunicação. Estou fazendo mestrado de neurociência para conseguir organizar essa técnica. Olha isso. Então, assim, quem tem tempo para isso, para fazer tudo isso daqui, tá? E se eu trouxesse tudo isso daqui de mão beijada para vocês? E se tivesse um local onde você tem tudo isso daqui de mão beijada? Esse local existe. Esse local é o curso e a mentoria. Mas hoje eu tenho uma oportunidade exclusiva para quem ficou até o final, como eu prometi. Quem ficou até o final vai ter hoje, exclusivamente hoje, esse daqui vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Para você poder assistir até domingo. Depois de domingo só vai ficar para quem participa dos nossos cursos e mentorias. Hoje, exclusivamente hoje, eu vou ter um valor único e exclusivo, tá? Para a Masterclass, que vai acontecer no dia 24/5 agora, num sábado, das 8h30 ao meio-dia e meio. Então é o seguinte, o que nós vamos abordar na Masterclass? Meio, metodologia e organização. Então você vai ter um meio, a metodologia e um professor, que é isso que você precisa. Esse é o maior erro de quem tenta se comunicar e quem tem conflito. Mesmo, sabe, se você fala para mim, olha, eu não tenho nenhum conflito. Eu nunca falo que aquela família é difícil. Eu nunca acho que o problema é o paciente. Sim, eu entendo a dor dele. Pô, é óbvio que ele está com dor e ele está certo em reclamar. Se você fala esse tipo de coisa, realmente não é para você, tá? Agora, se você não consegue resolver 100% das suas situações no seu dia a dia, aí você precisa disso daqui. Aí nós precisamos conversar. Então é o seguinte, ó, eu vou contar para vocês. Vão ser 2 a 3 lives. Nós estamos programando pelo menos duas, mas a ideia é que tenha uma terceira live na semana do dia 23 também, na semana do dia 24. Então são a programação é que sejam 3 lives, uma dos maiores erros, a segunda, eu não lembro qual era. Enfim, tá programada ali as 3 lives. Eu preciso falar com a equipe direitinho. O que que acontece? Nós temos o lote um, o lote 2 e o lote 3, tá? O lote um, que é o lote de hoje, para quem fechar até meia-noite, para quem preencheu o forms lá no grupo, vai levar o lote um por 399 ou 12 de 39,90, tá? É ridículo. 12 de 39,90 é ridículo, sinceramente. Para participar de um curso que vai te dar toda essa competência, sim, é absurdo. Lote 2, esse curso vai para 499, tá? Então, quem fechar até hoje, meia-noite, é 399. Quem fechar até domingo é 449. No lote 2 vai ser a mesma coisa. Vai fechar por 459. Isso. Então, o lote um é 399 hoje até meia-noite, 459 da meia-noite até domingo às 18 horas, quando essa gravação vai sair do ar. Quem fechar o lote 2 vai pagar 499 ou depois da live, né, até meia-noite, a mesma história, ou 549 ou 549. Lote 3 e último lote, quem, se realmente tiver a live do 3, tá? Nós não sabemos se vai ter, provavelmente só sejam essas duas, estamos vendo a terceira live, vamos ver com calma.
mas vai ser o valor cheio, que é 690, 699. Então, 12 de 69,90 ou 699 à vista. Então, assim, aproveitem, vocês estão tendo um desconto aí de 50%. Esse curso, depois deste lançamento, ele vai ficar lá, vai ser dado. Quem quiser assistir, pode assistir. Vai ser um curso gravado. Esse curso gravado, ele vai custar R$ 1.499. Esse curso gravado é um curso de 4 horas, é uma masterclass. Essa masterclass vai ficar gravada, vai ficar para vocês gravado, inclusive, se vocês quiserem, né, assistir por um ano, rever, revisitar, vão poder ter esse contato comigo. Os primeiros 5 que fecharem vão ter um benefício maior, vão ter uma consultoria de 45 minutos comigo 15 dias depois do curso. Para quê? Para entender como você aplicou e como isso daí vem sendo feito. E quais são suas dúvidas, suas dores para a gente ajustar. Você pode conversar sobre o que você quiser, você pode me mandar mensagem, nós vamos alinhar tudo isso daí. Então aproveitem, eu vou colocar lá no grupo, então eu vou colocar o link do curso e o valor é esse daí. Então, no lote um, lote 2 e não sei se vai ter o lote 3, mas o valor cheio depois é 699. Tá certo? Agradeço todo mundo, obrigado pela participação. Desculpa eu não ter gravado inicialmente na live, tive que regravar tudo de novo, mas estou aqui à disposição. Espero que eu tenha lembrado de tudo que eu falei lá, repetido aqui, e o que vocês precisarem podem perguntar.